Nesse vídeo, nós vamos abordar o índice da dívida líquida dividido pelo EBITDA. E também vamos dar 3 exemplos práticos, que seria o da empresa Oi, da WEG e da Gol. Inicialmente, nós temos que ver os conceitos. A dívida líquida dividido pelo EBITDA serve para analisar o nível de endividamento de uma empresa. Seu resultado significa quanto tempo a empresa demoraria para pagar a dívida, considerando que o seu EBITDA permanecesse constante. E a dívida líquida é a quantidade de dinheiro que a empresa está devendo devido a empréstimos e financiamentos, após descontarem o caixa equivalente de caixa de uma empresa. E o EBITDA, em português, significa ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, significa quanto uma empresa gera de dinheiro apenas com suas atividades operacionais. Vamos calcular primeiro a dívida líquida dividida pelo EBITDA da WEG. Vamos lá no site da empresa procurar onde estão esses dados. Na página inicial do Google, basta digitar WEG RI. Clicar no primeiro link. No site a gente vai procurar Central de Downloads. Está aqui no final da página. Selecionamos o ano de 2020, demonstrações financeiras. Nesse documento que abriu, a gente vai procurar a tabela que fala a respeito do EBITDA. Aqui, já é a primeira tabela do documento. Nessa tabela do EBITDA, a gente vai pegar o ano referente a 2020, que foi 3,2 bilhões. Vamos aqui no denominador da fórmula e colocar 3,2 bilhões. Agora a gente vai procurar a respeito da tabela que fala da dívida líquida da empresa. Aqui já é a segunda tabela do documento. Perceba que a dívida bruta é igual à soma dos empréstimos e financiamentos que a empresa fez. Então a WEG tem 1,7 bilhão em financiamento. Essa será sua dívida bruta. Já o caixa da empresa se encontra em disponibilidade e aplicações. Veja que ela tem um valor de 5 bilhões. Então, a gente vai pegar esse valor de 5 bilhões referente ao ano de 2020 e vai colocar aonde que fala a respeito do caixa da empresa, que vai ser 5 bilhões aqui. Colocando os valores na fórmula, você vai perceber que vai dar um resultado negativo na divisão, que vai ser igual a 1,01 negativo. Esse resultado negativo significa que a empresa consegue quitar sua dívida hoje, caso ela quisesse, mostrando que está em uma situação bem sólida. Agora, vamos analisar a dívida líquida dividida pelo EBITDA da empresa Oi. Vamos no site da empresa buscar os dados para fazer o cálculo. Na página inicial do Google, basta digitar Oi RI e clicar no primeiro link que aparece. Vamos em Central de Resultados, referente ao ano de 2020, ao quarto trimestre, Press Release. No documento que abriu, vamos procurar a respeito do EBITDA. Na tabela 7, nós conseguimos achar os dados do EBITDA. Então, o EBITDA no ano de 2020 foi 6,4 bilhões. O EBITDA, 6,4 bilhões. Aqui no site fala EBITDA. Já aqui na apresentação, eu coloquei o EBITDA não rotina. No balanço diz EBITDA. Eu apenas escrevi não rotina para deixar claro que esses valores não ocorrem constantemente. O EBITDA não rotina ou não recorrente seriam valores que entraram no operacional da empresa, mas que não veremos sempre. Nesse caso, foi uma reversão da provisão de impairment de ativos. Impairment nada mais é do que deterioração, ou seja, redução do valor recuperável de um ativo. A Oi separou uma quantidade de dinheiro para deterioração de ativos, mas acabou pegando esse dinheiro de volta e colocando no operacional da empresa. Por causa disso que, olhando na tabela 7, nós percebemos que o EBITDA é 6,4 bilhões, enquanto o EBITDA de rotina é 5,8 bilhões. Agora, vamos procurar a respeito da dívida líquida da empresa. Percebe que a dívida líquida da empresa é igual à dívida bruta menos a quantidade de dinheiro que a empresa tem em caixa. Na tabela 14, que fala a respeito do endividamento, nós temos a dívida total, que corresponde a 26 bilhões. Eu coloquei aqui dívida total, que é igual à dívida bruta, 26 bilhões.
E a quantidade de dinheiro em caixa, 4,5 bilhões. Eu coloquei aqui, menos 4,5 bilhões. Percebe que a dívida líquida dá 21,79 bilhões, que foi o mesmo resultado encontrado aqui, 21,79 bilhões. Eu apenas repeti o valor na conta. Dividindo 21,79 bilhões por 6,4 bilhões, nós encontramos um valor de 3,40. Ou seja, a dívida líquida dividido pelo EBITDA não recorrente da Oi é igual a 3,4 vezes. Quer dizer que, se a Oi conseguir repetir esse EBITDA ao longo do tempo, vai demorar 3,4 anos para a dívida da empresa ser paga. Agora vamos fazer o cálculo da dívida líquida dividida pelo EBITDA de rotina, que está excluindo os efeitos não recorrentes citados no slide anterior. A dívida líquida vai permanecer a mesma de antes, já o EBITDA será diferente. Na tabela 7, vamos pegar o EBITDA de rotina do ano de 2020, que corresponde a 5,8 bilhões. Esse valor foi colocado no denominador da fórmula. Resolvendo a divisão de 21,79 bilhões dividido por 5,8 bilhões, vamos chegar num resultado de 3,73. Então, a dívida líquida dividida pelo EBITDA de rotina será igual a 3,73 vezes. Isso quer dizer que se o EBITDA da Oi se manter constante, ela vai conseguir quitar a sua dívida em 3,73 anos, sendo um pouco a mais do resultado do slide anterior, que foi 3,40 anos. E agora vamos analisar a dívida líquida dividida pelo EBITDA da Gol, uma empresa que sofreu e ainda sofre bastante por causa da pandemia. Vou mostrar de onde que eu tirei essa tabela lá no site da Gol. Na página inicial do Google, basta a gente digitar GoRI, clica no primeiro link que aparece. Vamos aqui em Central de Resultados, referente ao ano de 2020. Vamos procurar a respeito de demonstrações financeiras anuais completa 2020. Está baixando um arquivo. Aí, terminou de baixar. Aqui a gente vai procurar aquela tabela que estava na apresentação. Aqui está a tabela no site da Gol que a gente vai analisar. Perceba que a companhia já apresentou o resultado do índice que estamos analisando, dando um valor de 5,3 vezes para o quarto trimestre de 2020. Desse resultado foram excluídos os bônus perpétuos e as Exchangeable Notes, como é mostrado nessa observação 3 abaixo da tabela. Os bônus perpétuos foram emitidos para o financiamento de aquisições de aeronaves, já as Exchangeable Notes são títulos conversíveis em ações. Porém, nós vamos fazer os nossos próprios cálculos, considerando a dívida líquida e o EBITDA encontrados nos resultados apresentados da Gol. Vamos lá nas demonstrações de resultados procurar os valores referentes à dívida líquida e o EBITDA. Aqui no item 34.7 fala a respeito da dívida líquida do ano de 2020, que dá um total de 16,27 bilhões. Que eu coloquei aqui, dívida líquida igual a 16,27 bilhões. Agora vamos procurar o EBITDA. A gente vai fazer o cálculo utilizando o EBITDA ajustado, que é de 2,4 bilhões. Perceba que há uma observação nele, que afirma que nesse valor de 2,4 bilhões está inclusas as despesas estritamente relacionadas aos níveis de operações atuais, como por exemplo a ociosidade da frota de aviões devido à pandemia. Colocando no denominador o valor do EBITDA ajustado encontrado, a gente consegue um resultado de 6,59 vezes. Agora, a gente vai calcular esse índice considerando apenas o EBITDA. Veja o EBITDA referente ao ano de 2020, dando um valor de aproximadamente 1 bilhão. Perceba que nesse caso foram excluídos resultados não recorrentes e despesas relacionadas à ociosidade da frota. Colocando o valor de 1 bilhão no denominador, perceba que o resultado dá um valor de 14,98 anos para pagar toda a dívida. Esse resultado alto deve ser analisado, pois a empresa está passando por um momento difícil devido à pandemia. Ou seja, é necessário olhar os resultados das contas que fazemos sempre com um olhar crítico, sempre raciocinando para ver se faz sentido os resultados que encontramos. No caso da Gol, esse EBITDA provavelmente irá voltar a subir quando a pandemia passar.
Então, na conclusão, a gente vê que não se deve confiar cegamente nos resultados que encontramos. Tem que considerar o cenário econômico que estamos vivendo. 2020 e 2021 estão sendo anos de pandemia. É imprescindível levar isso em consideração na hora de analisar uma empresa. E, além disso, não se deve comparar dívida líquida dividida pelo EBITDA de empresas de diferentes setores. Cada setor tem um comportamento distinto. O que eu fiz no vídeo foi mostrar diversas situações que ocorrem ao utilizar esse índice para analisar uma empresa.